Olá, meu nome é Candice, sou professora do curso técnico em agroecologia e hoje a gente vai estudar a disciplina de planejamento e elaboração de projetos. O que vem a ser um projeto? Ele é um empreendimento detalhado e planejado com clareza. Então você precisa se programar para uma ação, escrever, trabalhar com rigor para poder conseguir desenvolver um bom projeto. A organização das ações e das ideias, elas devem seguir uma lógica. Então, você precisa passar por algumas etapas que a gente vai estudar agora para poder você desenvolver um bom projeto no final. Não existe um modelo único e perfeito. Vai depender do seu objetivo, vai depender do que você pretende no seu projeto, da finalidade dele, para que você desenvolva de acordo com a sua proposta de trabalho. Alguns tipos de projeto. A gente tem o projeto de pesquisa, que é aquele realizado nos trabalhos de conclusão de curso, realizado por pesquisadores através de agências de fomento. Existem algumas agências que financiam projetos para que você possa desenvolvê-lo com um valor financeiro garantido. Para isso, você precisa construí-lo de acordo com as exigências da agência de fomento. Existem os projetos de capacitação. Então, você trabalha em uma empresa e aí você precisa capacitar a equipe de trabalho. Você constrói um projeto, submete seu chefe e ele avalia, aprova ou não. Existem os projetos de sistema, da tecnologia da informação, que está bem alta. Existem os projetos de infraestrutura e muitos outros. Especificamente, no caso de vocês, a gente vai trabalhar os projetos de pesquisa, de capacitação, que são mais direcionados para a área de agroecologia. Então, para iniciar o processo de construção de um projeto, a gente precisa fazer algumas perguntas. Quais são elas? O que você pretende fazer? Por quê? Como? Quando? Onde? Quanto? E quem? Essas são as perguntas que você precisa construir na sua cabeça e colocar no papel para que você consiga desenvolver bem o seu trabalho. E é isso que a gente vai discutir agora. Para iniciar o processo de construção de um projeto, a gente passa por algumas etapas. Essas etapas são o planejamento, importantíssimo, que é o que a gente vai, na verdade, a maior parte da construção do projeto está dentro do planejamento. Então, tudo que você vai fazer na vida, você precisa planejar. Mesmo na sua vida pessoal, em casa, você vai fazer uma compra, você precisa planejar o que tem dentro de casa para poder comprar aquilo que você precisa. Então, no seu ambiente de trabalho, na construção de um projeto, não é diferente. O planejamento é essencial. No planejamento, a gente precisa organizar as ações, organizar as ideias, porque existem várias ideias e aí a gente precisa parar para poder direcionar de acordo com o seu objetivo. Priorizar as ações, estruturar o projeto. Também nesse processo, que são ações que se interagem entre si, a gente precisa fazer a implementação dele. E a avaliação também. Na implementação é onde você consegue materializar o projeto, ou seja, colocá-lo no papel e depois em prática. E para isso você precisa monitorar. Através do monitoramento existem os ajustes, porque nem sempre ele caminha de acordo com o que você pretendeu anteriormente. Então, existem mudanças. Por isso que é importante você realizar o monitoramento de um projeto para poder ajustá-lo e, no final, você conseguir um bom resultado. A execução, e no caso da avaliação, os ganhos e perdas, existem ganhos e perdas financeiros, mas também existem ganhos e perdas em relação a conhecimento, a avaliação geral do trabalho que você precisa realizar para que você pegue como experiência ele em outros projetos que você venha desenvolver no futuro. O conhecimento e os indicadores. Os indicadores eles são importantíssimos para que você possa avaliar a ação do seu projeto.
Então, dentro da etapa do projeto, falando de planejamento ainda, você precisa pensar no seu problema, né? Seja ele o seu problema de pesquisa ou problema em uma empresa para que você realize uma capacitação. Você precisa pensar nos objetivos, que a partir do seu problema encontrado, você vai construir os objetivos. Que aí você vai esperar um resultado, né? E a partir desse resultado, você consegue avaliar se o seu projeto ele foi realizado, né? Ou não. Você precisa construir uma justificativa. Na justificativa, gente, você vai colocar no papel a importância do seu trabalho, né, da sua proposta de trabalho. Você vai colocar a relevância dela, a viabilidade, né, para que você possa ganhar crédito para a agência que você vai submeter o seu projeto ou para a sua chefia. Então, as pessoas que vão ler o seu projeto, elas precisam confiar, né, precisam acreditar nele. E o seu papel na justificativa é deixar isso muito claro, né, da importância do seu projeto. Priorizando as ações, você vai construir a sua metodologia, né? Então, a metodologia é a forma que você vai trabalhar para poder colocar em prática o seu projeto e assim conseguir contemplar os seus objetivos resolvendo o problema. O orçamento e o cronograma, eles são extremamente importantes no momento do planejamento, né? Na execução também, porque é aí onde você vai conseguir, né, elencar tudo que você vai gastar e o tempo que você vai precisar para desenvolver o seu projeto. Então, é importante que você tenha muita atenção no momento da construção do orçamento e do cronograma para que você possa realmente desenvolver de acordo com o que está no papel ou pelo menos próximo do que você pretende. No caso da estruturação, né, a gente vai sempre avaliar os indicadores, né, e também a equipe, que é essencial na construção, no sucesso do seu projeto. Então, você não consegue fazer, por mais que você pense em fazer algo sozinho, você precisa de outras pessoas para te ajudar. Então, a equipe de trabalho ela é extremamente importante no processo de construção e execução de um projeto. Quanto ao problema, ele deve ser formulado como uma pergunta. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos para vocês de como construir um problema, né? A sua formulação deve ser clara, precisa e operacional. Ou seja, o problema ele tem que ser construído de modo que a pessoa leu, ela vai conseguir entender a sua proposta. O problema, né, é uma questão não resolvida, cuja resposta tem alguma relevância, né? Então, ela precisa ser relevante para que as pessoas tenham interesse em desenvolver o seu trabalho. Deve ser uma solução viável, então ela deve ter viabilidade. Não adianta você construir um projeto que tenha um problema que não seja resolvido, porque ninguém vai valorizar e você também não vai conseguir finalizar esse projeto. Então, o primeiro exemplo na formulação de um problema, né? Nós pegamos o tema, o transporte clandestino em São Paulo. A formulação do problema, como eu falei anteriormente para vocês, eles têm que ser em formato de pergunta. Então, o aumento do número de transportes coletivos clandestinos é uma estratégia de sobrevivência entre os desempregados? Então, eu quero saber se, em São Paulo, o aumento do transporte coletivo, né, clandestino, é um reflexo do desemprego. Então, esse é um projeto de pesquisa, né, que tem um problema relacionado ao transporte clandestino em São Paulo. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, transição agroecológica no assentamento Chico Mendes, no Pernambuco. Esse tema, esse exemplo que eu trouxe para vocês, é de um grupo de pesquisa do Pernambuco, né? Essa é uma pesquisa que é financiada, né?
Então, eu trouxe um exemplo prático da área de vocês, para que vocês possam ver que é interessante o desenvolvimento, a construção e a prática de um projeto, né? Então, qual que é esse problema? Quais os limites e potencialidades do assentamento Chico Mendes no Pernambuco? Mais à frente eu vou mostrar um exemplo de objetivo para vocês em relação a esse problema aqui. Um terceiro exemplo, formulação do problema em relação à educação em agroecologia. O tema e a formulação do problema. Quais os problemas e os desafios da educação em agroecologia? Esse também é um problema de pesquisa. Quanto à justificativa, né, só relembrando a importância de você descrever a relevância do tema proposto, a motivação, então, o que te levou a pensar em construir um projeto no tema do transporte público de São Paulo, né? As contribuições, quais são as contribuições que eu vou trazer quando eu desenvolvo uma pesquisa em relação à educação em agroecologia? As oportunidades, quais são as oportunidades que eu vou trazer desenvolvendo um projeto de capacitação para uma determinada empresa, né? E qual a viabilidade? Então, eu vou conseguir chegar até o final, eu vou conseguir colocar no papel, executar e finalizar o meu projeto? Isso é importante pensar e descrever, né? Precisa estar no papel para que você possa conseguir concluir o seu projeto com êxito. Em relação aos objetivos, aquilo que se quer alcançar ao término da pesquisa. Então, no final dela, você vai ter que estar com os objetivos alcançados nas suas mãos, né? O objetivo geral, no final, dá a resposta ao problema. Então, se eu quero saber quais são as dificuldades, os desafios relacionados à educação em agroecologia, no final, eu preciso ter essa resposta. Os objetivos específicos, eles operacionalizam o objetivo geral. Ou seja, são as etapas que você precisa passar, percorrer, para poder conseguir chegar no objetivo geral, que é a resolução do seu problema, seja de pesquisa, seja de capacitação. E os objetivos, eles devem ser redigidos com o verbo no infinitivo, né? É uma exigência que se tem que você construa o objetivo com o verbo no infinitivo. Os exemplos. Eu trago aqui aquele exemplo anterior dos projetos em agroecologia, né? Então, no caso, vamos voltar lá para a gente relembrar o problema. O exemplo 2, transição agroecológica do assentamento Chico Mendes no Pernambuco. O problema seria, quais os limites e potencialidades do assentamento Chico Mendes no Pernambuco? Então, vamos lá ver o objetivo. Contribuir para o desenvolvimento sustentável do assentamento Chico Mendes no Pernambuco com base nos princípios da agroecologia. Esse é o objetivo geral daquela pesquisa anterior. Exemplo de objetivos específicos. Identificar os limites e potencialidades do assentamento Chico Mendes relativos às dimensões sociais, econômicas, ambientais e culturais. Capacitar os assentados em planejamento e execução de produção de base agroecológica e orientar o processo de transição agroecológica das unidades de produção no assentamento Chico Mendes. Esse é um exemplo de objetivo geral e objetivos específicos construídos a partir daquele problema de pesquisa no exemplo 2. Em relação à metodologia, gente, é muito importante você escolher o método considerando o seu público, os objetivos da tua pesquisa, claro, anterior ao problema, né? Isso é importantíssimo, porque a partir da construção do problema e do objetivo é que você vai definir o que você vai fazer. Lembrando daquelas perguntinhas, o que, como, quando, quanto, onde, né? Então, na metodologia, a gente vai responder essas perguntas. É importante também pensar no orçamento e no tempo, né? Que é o que a gente fala do quanto e quando.
A gente precisa pensar no público-alvo. Quais são as pessoas que a gente vai atingir? No caso de um projeto de pesquisa, do exemplo que a gente acabou de passar para vocês, o público-alvo são os assentados, né, do assentamento Chico Mendes, no Pernambuco. Né? Então, como eu vou fazer, onde eu vou fazer e quando eu vou fazer esse trabalho, né? No caso de uma pesquisa, eu preciso pensar se eu vou aplicar questionários, se eu vou realizar uma entrevista, né? De que modo que eu vou conseguir as informações para que eu possa concluir o meu trabalho. No caso onde, né? Então você vai definir o exemplo anterior, o local foi o assentamento, né? Seria o assentamento Chico Mendes. E quando você vai definir a partir do seu cronograma. Que tipo de dados a gente precisa? Né? Você vai precisar de quais tipos de dados? Você vai precisar da fala das pessoas, da experiência das pessoas em relação a um determinado tema? Você vai precisar pesquisar o acervo bibliográfico de alguma empresa ou de alguma instituição? Então, eu vou estudar a história da gestão pública. Eu posso desenvolver um trabalho puramente documental, né? E pesquisar em livros, em artigos, em documentos, e você consegue tranquilamente desenvolver um trabalho, né, também de pesquisa. A análise de dados ela é realizada de acordo com a proposta que você desenvolveu na sua metodologia, né? Então, se você vai realizar um questionário, você vai precisar sentar e analisar o teu questionário. Se você vai realizar uma entrevista gravada, você vai precisar ouvir essas gravações, passar para o papel e depois fazer todo o processo de passagem da fala para a escrita para que você possa analisar. A classificação e a organização das informações, ela é, como toda a etapa do projeto, né, ela é extremamente importante. Você precisa colocar no papel de que modo que você vai fazer para que você se programe de uma forma que traga êxito no seu trabalho. A elaboração da escrita. Isso é extremamente importante, gente. Também, como todas as etapas do projeto, né? Então, para você escrever, você precisa ter uma leitura em relação ao tema que você está desenvolvendo, né? Então, você precisa... O maior desafio, eu acho, de você começar a construir um projeto, você concluir com tranquilidade, é a leitura, porque você precisa entender sobre o tema, né? Estar seguro para poder você conseguir escrever. Então, é essencial que você leia, que você entenda o tema que você está trabalhando, para poder escrever de uma forma tranquila, sem estresse. Trago para você um exemplo de orçamento de um projeto de capacitação. O que é que a gente precisa pensar em um projeto de capacitação? O aluguel do espaço, né? É importante, né? Você precisa pensar se você vai conseguir ou se você vai alugar, os dias que você vai precisar do aluguel e o valor, né, que vai depender do local, da quantidade de pessoas que você vai trazer para aquele lugar. Então, tudo isso você precisa pensar com antecedência. Você vai trazer pessoas de fora para ministrar as aulas, o curso ou a conferência? Então, se você vai trazer, precisa pensar nas passagens aéreas, né, das pessoas, a quantidade de conferencistas, a alimentação e a hospedagem dessas pessoas, você precisa pensar. Para os convidados, nesse exemplo, são 400 participantes. Então, você precisa pensar água, café, lanche para participantes, se vai ter lanche, se não vai. Se não for, no caso, só água e café, mas tudo isso precisa ser pensado, calculado, para que você tenha um valor no final que você vai gastar. Bolsas, você vai trabalhar com bolsas para distribuir para os participantes, você vai incluir as canetas, né, serviço de cerimonial, os certificados, né, porque quando a gente vai para um evento, a gente não imagina, né, esses gastos mínimos. Mas quando você está participando, você vai construir um projeto de capacitação, você precisa pensar nesses pequenos detalhes para que no final você não tenha problema, né? Então, quanto que você vai gastar com certificado, com credenciais, com folders para fazer a divulgação do trabalho, né? Você vai gastar com cartazes, né? Papel ofício, despesas de postais, você vai mandar a comunicação
para os conferencistas, para as pessoas através dos correios. Então, precisa calcular as despesas. Vai ter camiseta, pelo menos, para as pessoas que estão na organização. Então, tudo isso você precisa pensar e calcular, expor no momento da apresentação do seu projeto, para que a pessoa que vai financiar, ou você mesmo, se for dono de uma empresa, estiver organizando um processo de capacitação, para que você tenha ideia do quanto que você vai gastar. Um outro exemplo de orçamento, um evento menor, mas é um projeto também de capacitação, né? Então, aqui você vai trabalhar com o aluguel do espaço para 4 dias, mas vai ser um lugar menor, para um número de pessoas menor, então o valor, né, consequentemente é menor. O serviço de cerimonial, água, café, lanches para participantes, papel ofício, camisetas, né, caneta, pasta. Esses são exemplos que eu estou trazendo para vocês que a gente precisa pensar e que normalmente quando você vai trabalhar em um evento como esse, se você não planejar anteriormente, passa despercebido, porque são detalhes mínimos, né? Nesse caso, as pastas, os certificados, as credenciais, os folders dos cartazes, eles foram financiados pela Secretaria de Saúde. Então, você já ficou livre desse custo, no entanto, você precisa colocar no papel para que você saiba que existe a necessidade. O orçamento 3, esse é de um projeto de pesquisa. E aí você vai precisar de papel, vai precisar de pasta, né, de xerox, de caneta, de cartucho, no caso, para impressão, né, do teu projeto e dos resultados finais também, porque você constrói um projeto, você realiza a pesquisa, no caso de um projeto de pesquisa, e você depois tem os seus resultados, que é a escrita final. Como a gente falou ali após a coleta de dados, você analisa as informações e tem um resultado final que deve estar relacionado com o seu objetivo, respondendo ao seu problema. Então, você vai precisar imprimir essas atividades, né, esses resultados. Você pode precisar de um transporte, né, no caso, para fazer a coleta de dados. Então, você vai precisar do transporte ou coletivo ou carro próprio, no caso do combustível, mas você vai ter esse gasto e aí precisa estar previsto. No caso dessa pesquisa, os participantes iam precisar de jaleco, né, também, porque eles iam desenvolver uma atividade em um laboratório. Então, precisa estar previsto dentro do orçamento, né? Telefone, vai gastar com telefone, com internet, com ações, compra de livros, né? Porque, como a gente falou anteriormente, é importante a leitura, né? Então, precisa adquirir livros para que você se atualize na área. Fotografias, no caso, precisar de câmera. Então, de acordo com o teu objetivo, com o que você programou na metodologia, você vai ter uma demanda. E essa demanda ela precisa estar descrita claramente no teu orçamento. Agora vamos aos exemplos do cronograma. Nesse caso aqui é um cronograma do projeto de capacitação, né? Então, aqui tem a data, né, o assunto que vai ser discutido, a data, a hora e a pessoa que vai facilitar, ou seja, a pessoa que vai desenvolver a capacitação, né? Então, aqui eu descrevo o assunto, né, geral, né, que vai ser realizado de acordo com a data. Isso aqui podem ser dias específicos, né? O manuseio, cuidados, né? Esses 3 itens estão relacionados, 4 itens estão relacionados ao assunto que vai ser desenvolvido. Existe aqui a coluna que você vai colocar a data, a hora e o nome da pessoa que vai trabalhar com o projeto. Então, esse segundo exemplo, gente, é em relação a um cronograma de pesquisa, de projeto de pesquisa. Ele foi programado para iniciar em outubro de 2009 e concluir em 2011. Né? Então, para você ver que existem alguns projetos que têm uma duração longa. Mas, assim, vai depender do seu objetivo, do que você pretende com ele. Né? Então, no caso desse nosso exemplo, o levantamento e a revisão bibliográfica, porque para você iniciar um projeto, você precisa ter segurança em relação ao tema que você quer desenvolver. Então, foram 2 meses, né, para fazer esse levantamento, 2 meses para a construção
do projeto, né? Um mês para um encaminhamento ao CEP, porque no caso de projetos de pesquisa com seres humanos, a gente precisa encaminhar para um comitê de ética e pesquisa. Esse comitê ele vai analisar se a sua proposta ela está adequada para ser aplicada com pessoas, né, com seres humanos, respeitando a resolução 196/96. É importante depois vocês fazerem uma leitura sobre ela, né? E aí vem o planejamento das atividades de campo, a pesquisa, né? A leitura e a interpretação dos resultados, a discussão dos resultados, a elaboração do relatório e o envio do relatório para a instituição financiadora. Nesse caso, esse projeto também ele foi financiado por uma instituição interessada. O que é importante a gente ressaltar também na conclusão, né, no desenvolvimento geral de um projeto, né? Primeiro, a análise dos indicadores, né? Porque eles apontam se os objetivos foram ou estão sendo alcançados. Então, você precisa, no monitoramento, estar sempre atento a esses indicadores, né? Então, como é que está meu projeto? Ele está sendo desenvolvido realmente de acordo com o que a gente programou? O que é que precisa mudar? Né? Então, essa análise dos indicadores ela é importantíssima para que você consiga chegar ao final do teu projeto com êxito. É o trabalho em equipe. Então, toda a equipe ela precisa estar antenada em relação ao que está acontecendo, a proposta de pesquisa, a metodologia, então todos os detalhes. A equipe ela precisa se reunir com frequência, discutir o trabalho, verificar o que precisa ser mudado para que não haja problema nem no meio ou no final do trabalho você entender que ele foi inviável, que não teve condição de concluir. Claro que isso não quer dizer que um projeto que você construa, ele não pode ser inviável. Claro, se você não avaliou bem o momento inicial, né, do planejamento, a análise das ideias, a organização, a priorização das ações, a construção do problema, dos objetivos. Então, se você não sentou, não analisou junto com sua equipe esse primeiro momento, esse projeto ele pode ter um potencial muito grande para ele não dar certo. No entanto, se você faz o contrário, com certeza ele tem toda a condição de ser concluído com êxito. Então, o trabalho em equipe ele é extremamente importante. Todos precisam compreender bem os conceitos básicos do seu projeto, envolver a comunidade na participação e ação do trabalho também é extremamente importante, porque toda construção coletiva ela é muito mais valorizada. Então, é importante que a gente envolva as pessoas no processo para que você consiga ter o reconhecimento e o valor da sua proposta de trabalho. Então, finalizo aqui a nossa discussão. No entanto, a gente vai continuar conversando, se encontrando através do Moodle e pelo meu e-mail, vocês precisando, eu estou à disposição para que a gente possa discutir o máximo possível sobre o planejamento e elaboração de projetos. Obrigada.